Em Daniel capítulo 11, nós temos pelo menos 5, 6 sermões somente no capítulo 11 de Daniel. Hoje nós vamos estudar com vocês Daniel capítulo 11 e o verso 36, o final do verso 36 e o verso 37. Vamos ficar com esses dois versos. O final do verso 36 está falando da prosperidade papal, de Roma papal, como ela seria próspera. O verso 36 diz assim: e este rei fará conforme a sua vontade, ou seja, ninguém consegue se levantar contra a vontade dele, ele faz conforme o que ele quer. Fará conforme a sua vontade. E se levantará e se engrandecerá. Vejam quantas palavras estão definindo o sucesso espetacular do rei do norte, que é Roma papal, no mundo. Se levantará, se engrandecerá, fará a sua vontade. É como que se você estivesse pregando um prego, não é? E você estivesse dando a martelada no mesmo prego, né? Não é? Quantas marteladas você está dando no mesmo prego? Cada vez que você dá, o prego vai entrando, vai entrando. Então, a profecia está mostrando quão grande seria o sucesso, quão espetacular seria a vitória de Roma papal no mundo. O verso 36 fala: fará a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, ou seja, se proclamaria Deus sobre todos os deuses, não reconheceria nenhum outro Deus a não ser a si próprio. Por isso está dizendo que se levantará sobre todo Deus, e também contra o quê? O Deus dos deuses. Falaria e se levantaria contra o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E vejam mais o quê? E falará coisas o quê? Maravilhosas. Outra frase sendo dita em cima da mesma, das outras que já foram mencionadas. Falará coisas maravilhosas. E será próspero. Vejam, mais uma frase. Próspero. Ninguém será mais próspero que ele. Tudo que Roma papal faz, dá certo. Tudo que ele planeja, vai bem. Lembra aquele texto da Bíblia que diz que tudo que José colocava a mão, prosperava? Porque Deus estava com ele. Tudo que Roma papal coloca a mão, vai para frente. Porque Satanás está com ele. A profecia está dizendo que tudo que ele fizesse prosperaria. E o que mais? Até que, eu louvo a Deus por essa expressão, até que. Até que significa que existe um basta. Existe um basta. Assim como no deserto da tentação, Satanás tentou a Jesus 3 vezes, até que Jesus disse: vai-te embora. Houve um basta. Assim como também na vida de Jó, ele foi tentado, ele foi maltratado, até que houve um momento em que Deus disse para Satanás o quê? Basta, vai-te embora. E multiplicou as bênçãos sobre Jó. Assim também, o papado seria próspero, se levantaria, se engrandeceria, até que, o que mais? Completa a frase. Até que a ira de quem? A ira de Deus, Flávio. A ira de Deus, porque Deus vai dar um basta nesse poder desmedido do anticristo. A ira de Deus vai se levantar, vai se completar a ira de Deus, porque aquilo que está determinado será feito. O que a profecia diz que vai acontecer mesmo. A expressão até que estabelece um limite nessa escalada papal. O Deus vivo, soberano do universo, tem o controle em suas mãos, e no tempo determinado, Deus dará um basta nessa descomedida prosperidade
papal. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. E o que está determinado será feito. E o que está determinado, não é? O que realmente a profecia diz que vai acontecer com o papado? A profecia diz em Daniel capítulo 11, verso 44 e 45, diz o que vai acontecer. Daniel capítulo 11, verso 44 e 45. Aqui nós lemos: mas os rumores do Oriente, ou seja, as notícias que vêm do Oriente e do Norte, espantarão o papado, espantarão o rei do Norte. Nada o espanta, nada o faz tremer, mas quando ele ouve os rumores que vêm do Oriente, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando vier, ele virá do Oriente, ele virá do Norte. A volta de Jesus é descrita como que vindo do Norte. E aqui diz, quando o rei do Norte, o papado, ouvir os rumores que vêm do Oriente e do Norte, o espantarão, tremerá nas suas bases. Quais são as notícias que serão dadas ao mundo? É o alto clamor. O alto clamor, o sai dela, povo meu, de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, capítulo 18, verso 4 de Apocalipse, para que não incorras nas pragas que sobre ela cairão. Sai dela, povo meu. Queridos, as notícias, as boas novas da chegada de Jesus farão com que o papado trema, ou espantarão. Mas quando ele perceber que ele está para ser destruído, vai ser o momento em que ele vai fazer a maior matança. A maior matança, a maior mortandade que o papado fará será exatamente quando chegar a notícia de que Jesus está vindo. Ele vai tentar matar o máximo possível. Quem vai proclamar essa mensagem do alto clamor? Os 144 mil, que formam um grupo de oposição ao papado. Só existe um grupo que se opõe ao papado na face da terra. Alguém pode dizer, a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Não. São os 144 mil dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas são os 144 mil dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que ousam pregar a mensagem das 3 mensagens angélicas e ousam proclamar o alto clamor. Eles se levantam contra o papado, desmascaram o papado de tal forma que o mundo saberá que ele é o anticristo. Cada vez as pessoas na igreja ficam mais desconfortáveis quando se prega contra o anticristo. Cada vez as pessoas se sentem mal quando se fala contra o anticristo. E essa mensagem será cada vez menos apreciada na igreja e menos pregada na igreja, ao ponto em que quem pregar será cassado a sua credencial. Chegará um momento em que ou você para de pregar contra o papado, ou você vai perder a sua credencial de pastor adventista. Nós vamos chegar nesse ponto. Porque Satanás não quer que essa mensagem seja pregada, porque desmascara, mostra quem é o rei do norte, quem é o papado. A mensagem dos 3 anjos será pregada de forma compacta, como se fosse uma mensagem só. A profecia de Apocalipse 17, verso 16 e 17, irmãos. Veja lá em Apocalipse capítulo 17, verso 16 e 17. Vocês vão encontrar a mesma expressão que nós achamos lá em Daniel capítulo 11. Até que. Você vai encontrar também aqui em Apocalipse capítulo 17, o verso 16 e 17, você encontra a mesma expressão. Até que existe um limite. Graças a Deus, a sorte de Jó foi mudada. Graças a Deus, a sorte dos santos do Altíssimo vai ser também mudada. Aqui diz em Apocalipse 17, verso 16 e 17. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Vai chegar um tempo em que os mesmos que exaltaram, promoveram
os poderes, né? Os mesmos poderes que promoveram e exaltaram a besta, ou seja, o poder papal, o rei do norte, lá de Daniel 11, o aborrecerão. E o que mais? Aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Queridos, existe um basta nessa escalada de sucesso papal, onde o mundo todo se ajoelha diante dele, onde todos os governos da terra o homenageiam. Existe um basta, chegará um momento em que ele será derrubado, destruído, queimado. E o verso 17, porque Deus tem posto nos corações deles, ou seja, dos poderes da terra, Deus colocou no coração destes poderes da terra que cumpram o seu o quê? O seu intento. A terra está sendo dividida, queridos, em 10 blocos. Existem mais de 250 países no mundo. Porém, é difícil para a nova ordem mundial ser implantada com tantos países e cada país com um sistema de governo diferente. Cada país tem um sistema de governo diferente. Fica difícil. Então, para implantar a nova ordem mundial, eles têm que mudar o sistema de governo do mundo. Então, eles vão dividir os mais de 250 países que existem no mundo, eles vão agrupá-los em 10 supernações. 10 supernações. A supernação número 1 será a União Norte-Americana. A União Norte-Americana, chamada NAFTA, será a supernação número 1, economicamente, que vai formar um bloco de 400 milhões de pessoas. Juntando México, Estados Unidos e Canadá, nós temos aí mais de 400 milhões de pessoas. Esse vai ser o bloco NAFTA. Já existe o bloco da Comunidade Europeia. Vai ter o bloco do Sul, vai ter o bloco da China, vai ter o bloco do Japão, vai ter o bloco da Ásia, vai ter o bloco da África. E assim, queridos, eles vão dividir o mundo em 10 blocos. 10 líderes comandarão o mundo, junto com a besta. 10 líderes comandarão o mundo juntamente com a besta. E é exatamente o que diz aqui em Apocalipse capítulo 17. Veja no capítulo 17 e o verso 12. Capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Ou seja, esses 10 líderes são chamados de 10 reis que ainda não receberam o reino. Por que não receberam o reino? Porque não existe ainda esse reino. Essas 10 supernações ainda não existem. Elas estão em processo, elas estão sendo formadas. Já existem 2 supernações, que é a NAFTA e a Comunidade Europeia. Mas as outras estão em formação ainda. E essas 10 supernações, sendo lideradas por 10 reis, ou seja, 10 líderes, o que eles farão, diz aqui no verso, veja aí o verso 12. Reis que ainda não receberam o reino, portanto são nações modernas, porque não existem ainda hoje, mas receberão poder como reis. Receberão poder como reis, não são reis, mas receberão poder como reis, por 1 hora juntamente com quem? Com a besta, ou seja, juntamente com o poder papal, eles vão dominar o quê? O mundo. O mundo vai ser dominado por 10 líderes, que escolherão para que o Papa, o Roma papal, esteja acima dos 10, acima deles, comandando-os. O Papa comanda os 10 e os 10 comandam o quê? O mundo. Não é isso que está escrito aqui? Não, não é 1 hora profética, isso aqui é 1 hora. Não é? Você pode ver aí que a palavra 1 hora é no sentido que vai ser rápido. Vai ser rápido. Porque depois de 1844 para cá não existe mais tempo
profético. De 1844 para cá não existe mais tempo profético. Por isso nós não podemos calcular um dia ou uma hora em tempos proféticos, porque a profecia, princípio, dia e ano, durou até 1844. Quando vocês tiverem alguma pergunta, anotem a pergunta para fazer no final a pergunta. Irmãos, aqui diz, o verso 13. Estes têm o mesmo intento. Os 10 têm um só pensamento. Os 10 pensam igual. E qual é o pensamento que está na mente dos 10? Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Os 10 blocos da nova ordem mundial, os 10 blocos políticos e econômicos que dominarão o mundo, entregarão, escolherão alguém que os lidere. E quem será esse líder que vai liderar os 10? A besta, o Roma papal. Está claro na profecia, não está, irmãos? Está muito claro. A profecia parecia um pouco obscura antes de se cumprir. Quando você está estudando uma profecia e ela está muito longe de se cumprir, você estuda e não entende nada. Você estuda e não entende nada. Mas quando a profecia está para se cumprir, você entende. Porque as coisas fazem sentido. Essa é uma profecia que está para se cumprir. Está no processo do cumprimento dela. Está iniciando. Os 10 blocos da nova ordem mundial estão sendo formados agora. 2 já existem, legalmente já existem, NAFTA e Comunidade Europeia. Eles entregarão o seu poder e autoridade à besta. Porém, estes mesmos que o elegem, estes mesmos que o promovem, estes mesmos que o exaltam, se levantarão contra Roma papal e a destruirão e a queimarão. Por isso diz lá em Daniel capítulo 11, os rumores do Oriente o espantarão. Voltando agora para Daniel capítulo 11, irmãos. Não, está bom. Daniel capítulo 11. E o verso 44, finalzinho do verso 44. Sairá com grande furor para destruir e extirpar muitos. Quando é que ele vai sair com grande furor? Quando ele tiver o poder na mão. Quando os 10 o nomearem para ser o líder mundial, ele vai ter poder para tirar vidas, para destruir vidas. Nesse tempo, o número dos mártires vai se completar. Muitos mártires vão morrer, derramando o seu sangue por amor a Jesus. E o verso 45 diz onde é que ele colocará o seu trono nesse período, verso 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande. Onde é o mar grande? Se você olhar o mapa, onde é o mar grande? O mar Mediterrâneo. Na Bíblia o mar grande é o mar Mediterrâneo. Esse é o mar grande. O mar grande não é o maior. O mar grande é aquele que é chamado de mar grande. É o oceano. Né? O mar grande é chamado o mar Mediterrâneo. O papado, o rei do norte, armaria suas tendas aonde? Entre o mar grande e o Monte Santo. Onde é que é o Monte Santo? Jerusalém, está o Monte Santo ali, não é? Mas onde é que é o Monte Santo? Hein? Não. O Monte Santo é onde está o templo. Ele está em Jerusalém, mas não é Jerusalém. Tá certo? Jerusalém é a cidade santa. Na cidade santa está o Monte Santo, que é onde está o Monte Moriá. Monte Moriá, onde Abraão sacrificou o seu filho, e onde foi construído o templo de Salomão, e onde hoje está a mesquita de Omar. A mesquita maometana, não é?
está lá no Monte Santo. Então, aqui diz que ele armará suas tendas entre o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo e o Monte Santo. Ou seja, ele vai assumir a liderança do Estado de Israel. Israel fica entre o Mar Grande e o Monte Santo. Toda essa terra que está ali entre o Mar Grande e o Monte Santo é hoje o que? O Estado de Israel. Israel se tornará posse de Roma. Roma poderá se apossará do Vaticano, se apossará de Israel. A Cidade Santa é a Nova Jerusalém. Aliás, a Cidade Santa pode ser a Nova Jerusalém, mas na Bíblia, no Antigo Testamento, a Cidade Santa é uma referência à Velha Jerusalém. E a Bíblia diz que a Cidade Santa seria pisada por 42 meses. Você pode abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Capítulo 11 de Apocalipse e o verso 2. Capítulo 11, verso 2. Diz assim: deixe o átrio, deixe o pátio. Está falando do santuário celestial. O santuário celestial tem o lugar santo, tem o lugar santíssimo. Mas o pátio do santuário celestial é o planeta Terra, onde Jesus morreu, tá certo? Aqui diz o capítulo 11, verso 2: deixe o pátio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado para que as nações pisem. Para as nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Por quanto tempo a cidade santa seria pisada? 42 meses. 3 anos e meio. Aonde é que o papado armará suas tendas? Na Cidade Santa, em Israel. Agora, queridos, nesse período de 3 anos e meio de supremacia papal, diz aqui também em Apocalipse capítulo 13, né? Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. Apocalipse capítulo 13 e o verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A Bíblia diz que o papado teria um domínio de 42 meses. A Bíblia diz que a cidade santa, a Jerusalém, seria pisada por 42 meses. Tudo nos leva a crer que durante esses 42 meses de domínio, de supremacia papal, o Estado de Israel, Jerusalém, estarão sob o domínio de quem? De Roma, do Vaticano. Nós estamos vivendo nos dias em que a profecia está para se cumprir. Quando o Estado palestino for criado, irmãos, e vai ser criado muito logo o Estado palestino, a guerra vai aumentar ali entre os israelenses e os palestinos. Vai aumentar a guerra. E, obviamente, aquilo ali não ficará nem com os judeus, nem com os palestinos. Aquilo ali será colocado nas mãos do Vaticano, para que o Vaticano domine, para que o Vaticano seja o apaziguador, não é? Que ele tome posse da terra de Israel. Por que o papado armaria suas tendas ali em Jerusalém? Porque a Bíblia o chama de anticristo. Quando você lê a Bíblia, você descobre onde é que estaria o trono de Cristo se os judeus não o tivessem sacrificado, se os judeus não tivessem rejeitado o Messias. Onde estaria o trono do Messias? Em Jerusalém. Se o trono do Messias estaria em Jerusalém, é importante você entender que o trono do anticristo também estará em Jerusalém. Porque o anticristo, ele é chamado anticristo porque ele anda no rastro do Cristo. O que Cristo fazia, o anticristo quer fazer também. Cristo perdoava pecados, o anticristo também pretende ter poder para perdoar pecados. Cristo aceitava ser adorado pelas pessoas, o anticristo também pretende ter esse direito de ser adorado pelas pessoas. Cristo, ele pretendia ter domínio, Cristo tinha domínio sobre a vida e a morte das pessoas. Ele disse, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas o anticristo também pretende ter poder sobre vida e morte das pessoas, mandando as pessoas para o céu ou mandando-as para o inferno. Cristo tinha uma lei chamada a lei dos 10 mandamentos. O anticristo também tem uma lei chamada 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos de Cristo está na Bíblia. A lei dos 10 mandamentos do anticristo está no catecismo romano. Só que os 10 mandamentos de Cristo, um mandamento proíbe adorar imagens, e esse mandamento foi tirado do catecismo. Outro mandamento manda guardar o sábado, esse mandamento também foi tirado dos 10 mandamentos que estão no catecismo. Lá manda guardar o domingo. Cristo tem um sinal de autoridade entre ele e o seu povo, e diz: eu colocarei o sábado, o 7º dia, como sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. O anticristo também tem um sinal de autoridade. O sinal de autoridade que faz com que todos o reconheçam como Senhor na terra é o domingo, é o primeiro dia da semana. Todos aqueles que santificam o primeiro dia da semana estão reconhecendo quem? O papado e o seu poder. Agora, Cristo teve um domínio, teve um ministério terrestre, irmãos, de 3 anos e meio. O ministério terrestre de Jesus foi de 3 anos e meio. Por isso, o anticristo também quer ter um ministério de 3 anos e meio. A supremacia papal dos últimos dias será de 3 anos e meio. 42 meses. Voltando então, irmãos, para Daniel capítulo 11, vamos terminar aqui este verso 45. Daniel capítulo 11 e o verso 45. Diz aqui: armará suas tendas entre o mar grande, o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Vocês lembram, a primeira ferida mortal que o papado recebeu foi quando? 1798. Mas a ferida mortal, a Bíblia diz em Apocalipse 13, ela foi curada. Mas agora está dizendo, virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Agora a destruição papal será definitiva. Definitiva. Ele será destruído para nunca mais se levantar. Porque Jesus estabelecerá o reino da glória. O reino da glória. Queridos, Miguel, o grande príncipe, é aquele que se levanta para libertar o seu povo. Para libertar o seu povo. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor de todas as batalhas. Não existe um livro, né? O título do livro é Vencedor em Todas as Batalhas. Quem é ele? Jesus. Ele é o verdadeiro rei do norte. É ele que vai vir do norte. Por isso em Daniel capítulo 11, o Papa é chamado rei do norte. Porque o Cristo virá do norte. Mas antes de Jesus aparecer nas nuvens, o Papa é que se declara o rei do norte. Mas quando aparecer o verdadeiro rei do norte, que é Jesus Cristo, o falso rei do norte vai tremer, vai se espantar. Porque virá o seu fim, e ele será destruído, e não haverá quem o socorra. Jesus Cristo quer que você, nessa terra, anuncie essas mensagens da palavra de Deus. As mensagens do Apocalipse e as mensagens de Daniel. Enquanto o mundo todo vai estar cultuando o papado, existe um povo, um grupo especial, que vai estar desmascarando o papado, mostrando ser ele o anticristo. E o mundo vai se revoltar contra esse grupo. E a própria igreja vai se revoltar contra esse grupo. Você pode entender como é que vai ser o tempo do fim? A maior perseguição que foi levantada contra Jesus não foi dos romanos.
A maior perseguição levantada contra Jesus foi levantada por quem? Pelos sacerdotes e líderes. Foi a igreja que exigiu que Cristo fosse crucificado. Roma até que queria soltar Jesus. Quem não deixou soltar? Os líderes da igreja não deixaram soltar. Queridos, nós temos que entender que no tempo do fim, a perseguição novamente virá. O povo de Deus está dividido entre dois grupos. Estou falando dos ímpios, estou falando do povo de Deus. Está dividido entre dois grupos. Os perseguidos e os perseguidores. Você escolhe em que grupo você quer estar. Existem aqueles que falam mal das pessoas e existem aqueles que, né, de quem eles estão falando mal. Né? Você escolhe estar entre os que falam mal ou você escolhe estar entre aqueles que estão aqui sendo criticados. Deus nos ajude a permanecer do lado certo, né? Do lado certo. Se você estiver sendo perseguido, louvado seja Deus. Agora, se você estiver perseguindo, é melhor pensar melhor. Tá certo?